Sobrando aí, ó. Dá cada no seu braço, silêncio, ó, pra frente, isso aqui. Vira assim no meio. Você conhece o verbo na comunidade? Ele passar pra nossa casa, mas Pedro. Meninas aí no fundo, vamos lá, carinhos devagar. Galerinha do fundão aí, ó. Se fosse um caso, pega. Silêncio, olhar pra frente, prestar atenção aqui. Na aula de hoje nós vamos entrar aí no iluminismo. O que foi o iluminismo mesmo? Um movimento cultural que ocorreu quando? Século XVIII. Onde? Na Europa. Qual que é a luz que deve guiar a humanidade, iluminar a humanidade segundo o iluminismo? A luz da razão. Somente a razão pode nos conduzir à liberdade. Somente a razão pode nos conduzir ao progresso. Somente a razão, a ciência e a tecnologia podem resolver os problemas da humanidade. Essa era a crença dos iluministas. O mundo cultural do século XVIII pregava a luz da razão. Eles criticavam a Idade Média e chamavam ela de Idade das Trevas. Por quê? Muito mais por conta ingenuidade. Do excesso da religião. Sim, o excesso de religiosidade, isso. Então, para os iluministas, a religião e a fé medieval era escuridão, trevas, que conduzia as pessoas à escravidão, à servidão. Em vez de produzir progresso, produzia atraso. Em vez de conduzir a humanidade para o melhor, que em vez de resolver os problemas humanos, mais criava do que resolvia. Tanto que os maiores BOs da história, todos ocorreram por conta de religião. As brigas religiosas são infindas. Na Idade Média nós tivemos as cruzadas. No mundo antigo, vivia ocorrendo guerras entre povos por conta dos seus deuses. E até hoje, né, nós estamos tendo um conflito lá no Oriente Médio, mais precisamente em Israel. Israel contra os palestinos, o Hamas. E a origem dessa treta é religiosa. O Hamas é um partido terrorista religioso, fundamentalista islâmico. Israel acredita que aquela terra é deles por conta de religião, porque Deus teria prometido aquela terra a Abraão. Então o iluminismo era contra isso, ele acreditava que a razão, a ciência e a tecnologia iriam resolver todos os problemas da humanidade. E resolveram? A razão, a ciência e a tecnologia resolveram os nossos problemas? No século XVIII e século XIX foram séculos aí onde havia uma confiança quase cega no poder da razão, da ciência e da tecnologia. Uma certeza de que a razão, a ciência e a tecnologia resolvem nossos problemas. Mas no século XX começou a surgir dúvidas em relação à razão, à ciência e à tecnologia. Porque logo no início do século XX, 1914 e 1918, nós tivemos o quê? Primeira Guerra Mundial. Depois, em 1929, nós tivemos o quê? A quebra da Bolsa de Nova York. E aí nós já vemos que a razão, a ciência e a tecnologia produziu um maquinário com poder de destruição gigantesco na Primeira Guerra.
que a razão, a ciência e a tecnologia produziram uma liberdade econômica que não resolveram os problemas econômicos. O capitalismo estava em crise em 1929. O capitalismo, que era o sistema econômico da liberdade, criado pela razão humana, estava ali produzindo pessoas na miséria. Em vez de trazer riqueza, paz, prosperidade, estava produzindo miséria, crises cíclicas. Então a razão, a ciência e a tecnologia não resolveu. Inclusive depois da quebra da Bolsa de Nova York, a Alemanha, que já estava em crise desde a derrota na Primeira Guerra Mundial, mergulha numa crise ainda maior. Isso ajuda a ascender na Alemanha quem? Quem que sobe ao poder na Alemanha? Hitler. Hitler se aproveita desse ambiente de crise. E aí o que ele faz? Conclama os alemães a lutarem contra quem? É algo muito parecido que acontece na região da faixa de Gaza. Israel adota uma política de crise constante com a faixa de Gaza. E aí a população daquela região, mais de 2 milhões de pessoas, vivem em estado de insegurança econômica. E são ambientes propícios para radicais como o outro. Percebe como a história se repete? O país está em crise. A chance de querer alguém ou algum grupo surgir como salvador da pátria e instaurar regimes sanguinários, assassinos, é gigantesco. Então a razão que era para resolver os BO, criou BO maior ainda, porque depois de Hitler, com Hitler, né, em 1979, inicia a Segunda Guerra Mundial. Uma guerra onde foram usadas armas nucleares. A razão, a ciência, a tecnologia produziu armas com poder de destruição nunca antes. E aí começou a surgir as dúvidas. A razão vai resolver todos os nossos problemas ou ela vai nos levar à extinção? Agora já não se tem tanta certeza para onde a razão pode nos conduzir. Porque junta a razão com religião, o BO pode ser gigantesco. O que foi o Antigo Regime? Vocês lembram do Antigo Regime? Regime que precedeu aí o Iluminismo, que dominou a Europa durante a Idade Média e o início da Modernidade. O regime foi um misto ali de absolutismo. O que era absolutismo? Era onde todo o poder era concentrado na Poder absoluto concentrado nas mãos dos reis. Uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? Qual que é a diferença entre uma sociedade estamental, uma sociedade de castas e uma sociedade de classes? Vocês sabem? A sociedade de castas não existe mobilidade social. Na casta que você nasceu é a casta em que você irá morrer. E todas as suas gerações posteriores irão viver naquela casta. Se sua casta é de pessoas que lavam bueiro, lavam privada, seus filhos irão lavar bueiro, lavar privada. Os filhos dos seus filhos e assim. Essa é uma sociedade de castas. Não há mobilidade social. Não há como você mudar as suas gerações posteriores igualmente. Os párias, os dálites, os intocáveis, é um grupo, uma casta, na verdade não é nem uma casta, é uma subcasta, abaixo das castas dentro do hinduísmo. A casta dos dirigentes, dos brahmanes, dos comerciantes. E tem a casta dos trabalhadores e tem a casta daqueles que são intocados, que nem gente é considerado.
E na religião hindu eles acreditam o quê? Você deve aceitar o seu karma. Se você aceitar o seu karma vivendo de acordo com a sua casta, na próxima reencarnação você virá em castas superiores. Na Idade Média era uma sociedade estamental, de estamentos. Na sociedade estamental existe a possibilidade mais mínima de mobilidade social. Se você nascesse camponês, você poderia chegar ao clero, mas ao baixo clero. Poderia virar um diácono ou um padre, mas nunca um bispo ou alguém teria influência na Cúria Romana, no Vaticano. Era o baixo clero. Os burgueses começaram a enriquecer com o comércio. E aí começaram a usar o dinheiro que ganhar para comprar títulos. Títulos de nobreza, títulos nobiliários. Aí eles conseguiam, mas mesmo assim eles faziam parte da baixa nobreza. A mesma coisa artesãos. Podiam chegar através do clero ou da nobreza. Se conseguissem dinheiro através do seu artesanato, enriqueceram ali, podiam comprar títulos nobiliários ou fazer parte do clero como diácono padre. Não havia possibilidade mais mínima de mobilidade social. Na sociedade de classes, que é a sociedade que nós vivemos, há uma possibilidade maior, mesmo que também não tão grande, né? Se você nasce proletário, há chance de você chegar a burguês, a dono de um meio de produção. É uma possibilidade de mobilidade maior. Não é tão difícil, tão complicado como era na Idade Média. Tanto que há alguns exemplos de pessoas que eram pobres e ficaram ricas. Dê exemplos. Laí Martins, Dilson, Gomes, Fernandes, Silvio Santos. Todos os indivíduos que saíram de baixo, né? Começaram ali como trabalhadores, operários, proletariado. Depois construíram o império. Então há essa possibilidade de ascensão social muito maior do que existia na Idade Média. Essa é a diferença da sociedade estamental. Aqui nós temos privilégios e regalias para o clero e a nobreza. Então não existia igualdade de todos perante a lei. Os mais ricos tinham privilégios e regalias e eram tratados de forma diferente perante a lei. Uma sociedade estamental que não tinha praticamente mobilidade social, onde grupos tinham privilégios e regalias que estavam acima da lei, onde o poder absoluto estava concentrado nas mãos dos reis, que eram integrantes da nobreza. O iluminismo vai criticar tudo isso aí, né? Vai defender outros princípios. Aí nós tivemos a Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? Ela acontece quando? Isso, no século XVIII. Onde? Vem lá. E qual que é o diferencial? O que traz de novo a Revolução Industrial? Uma maquinofatura. A introdução da máquina no processo produtivo. Aqui na Idade Média nós tínhamos o artesão. O artesão produzia o artesanato. Qual que é a característica do artesanato? No artesanato, o artesão, ele faz desde a extração da matéria-prima até a finalização do produto. Então, o único indivíduo faz todo o processo produtivo. Isso é o artesanato. O artesão, ele é o dono da oficina e o dono das ferramentas. Tem acesso às
fontes, as matérias-primas. Na Idade Média, no fim da Idade Média, começou a surgir associações de artesãos, corporações de ofício, as guildas, as associações de artesãos. Essas associações deram início a algo diferente do artesanato, que é a manufatura. Qual que é a diferença da manufatura para o artesanato? Na manufatura há uma divisão do processo produtivo. Agora cada um faz uma parte da produção da mercadoria, do produto. Um extrai a matéria-prima, outro prepara a matéria-prima, outro vai fazer cada uma parte ali do processo produtivo. Vou pegar o exemplo do alfinete. O sujeito vai lá extrair o metal, outro sujeito vai preparar o metal, outro vai cortar o metal, outro vai colocar a cabeça do alfinete, até que um vai finalizar o alfinete. Então você tem a manufatura porque cada um passa a fazer parte do processo produtivo. Enquanto um sujeito sozinho conseguia fazer poucos alfinetes por dia, com a manufatura agora o processo, a produtividade aumenta significativamente, né? A manufatura. E depois com a Revolução Industrial, com a introdução da máquina no processo produtivo, se aumenta a produtividade ainda mais, de forma significativa. Então essa foi a Revolução Industrial, a introdução da máquina no processo produtivo. Como ficou conhecido o século XIX? Século das luzes. As luzes que devem guiar a humanidade são as luzes da razão. Quais foram os valores do iluminismo? Justamente os valores que iam contra o antigo regime. Primeiro, as liberdades. Quais liberdades o iluminismo defendia? Liberdade de expressão, que não existia no antigo regime. No antigo regime, se você falasse algo que desagradasse o rei, ele podia mandar te matar, te prender e tomar seus bens. Não tinha liberdade de expressão. Não tinha liberdade de religião. Se você professasse uma religião diferente do rei, ele podia mandar te matar, te prender e tomar os seus bens. Não existia liberdade política. Você não podia escolher os seus governantes, porque o poder ele era hereditário, com as dinastias transmitidas de pai para filho. Não tinha liberdade política. Não tinha liberdade econômica. Você só poderia comercializar com quem o rei autorizasse. Então não havia liberdades. Então esse é um dos pontos em que o iluminismo se opõe ao antigo regime, ao absolutismo. Outro ponto: igualdade jurídica. Essa você já está respondendo assim. Isso. Não. Classe social, sim, os valores, né? Igualdade jurídica. O que é igualdade jurídica? Igualdade de todos perante a lei. No antigo regime não existia igualdade de todos perante a lei. Tinha indivíduos que estavam acima da lei, principalmente o clero e a nobreza, que tinham privilégios e regalias. Então eles defendiam a igualdade jurídica e a igualdade de todos perante a lei. Não é a igualdade do socialismo, que todo mundo tem a mesma riqueza. É uma igualdade perante a lei. Tem uma lei que deve valer para todo mundo e que deve se aplicar a todos de forma igual. Outro valor, a tolerância com a diferença. Porque a burguesia chega ao poder, né? E ela quer comercializar com todo mundo. E aí tem que tolerar e conviver de forma pacífica, mesmo com quem pensa diferente, mesmo com quem acredita em coisas diferentes. A burguesia quer essa tolerância para poder haver a convivência, fraternidade, e comercializar com todo mundo e ganhar dinheiro com todo mundo, vendendo para todo mundo.
último, a propriedade privada. É um grande valor aí do iluminismo. E é uma novidade. Porque na Idade Média não existia essa noção de propriedade privada moderna. Na Idade Média a gente geralmente tinha um rei. Esse rei era um senhor feudal, detentor de terras. Esse rei tinha muitas terras, tantas terras que ele não conseguia nem administrar. Aí o que ele fazia? Ele dividia essas terras, concedendo, através do ritual de vassalagem, terras para outros indivíduos, que se tornavam também senhores feudais. Então tinha o ritual de suzerania e vassalagem. O suzerano, geralmente um rei, ele tinha um vassalo, a quem ele concedia terras e se tornava um senhor feudal também. Não tinha uma propriedade da terra como a gente entende hoje. A terra era controlada por uma família, por uma dinastia. É o caso, por exemplo, do Brasil. O Brasil, quando descoberto, ele passa a pertencer à coroa de Portugal. Não é de um indivíduo em Portugal, é da coroa, da família. É quem for morrendo vai herdando. E aí, para administrar essa colônia, o que eles fizeram? Concederam terras. Mas essas terras não viraram daqueles a quem elas foram concedidas. Aí criou-se o quê? O Tratado de Tordesilhas foi a divisão do mundo entre Portugal e Espanha. Foi as capitanias hereditárias. Aí cada capitania foi dada a um capitão donatário. Esse capitão donatário podia usufruir da terra, colonizar e explorá-la economicamente. Mas ele não era dono dela, o dono era... E esse capitão donatário tinha o direito, por concessão, de conceder sesmarias para outros indivíduos, ajudá-lo a quê? A colonizar e explorar economicamente a terra. Então o capitão donatário podia falar: ô, velho, vem cá, vai naquela terra lá, aquela terra vai ser sua, tudo que você produzir lá vai ser seu, porque a terra você pode administrar ela, você pode colonizar, morar, produzir, mas você vai me dar uma parte da sua produção. Porque tem uma espécie de imposto, né? E eu, uma parte também que eu produzi, que eu vou dar para a coroa. Então não é uma noção de propriedade como é hoje. O capitão donatário não era dono. O rei de Portugal, por exemplo, Dom Sebastião, não era dono. Não existia essa noção de propriedade privada moderna. Na Idade Média, tinha as terras comunais. O senhor feudal tinha a terra dele, e tinha dentro da serra dele terras que eram comuns. Para quem? Para os camponeses. Os camponeses moravam nessas terras comunais e eles podiam plantar e criar animais para a sua subsistência. Mas a terra não era dos camponeses. E nem desse senhor feudal, que ele era um vassalo de um suzerano, geralmente um rei. E esse rei, porque esse rei morria, era da família, né? Da linhagem nobre da família dele, ou de uma dinastia. A partir do iluminismo, da revolução industrial, das revoluções burguesas, foi se desenvolvendo o que nós entendemos hoje como propriedade privada. A terra passa a ser de um indivíduo. Esse indivíduo pode conceder como direito de herança para outro, mas também pode fazer doação, pode fazer o que quiser, bem entender. Pode até dar para outra pessoa depois que morrer, que não seja de um parente seu. Então, porque a terra é dele, ele faz o que quiser com ela. Não há uma necessidade e obrigação dele transmitir para filhos. Se ele fizer um testamento deixando tudo para outra pessoa, ninguém da família, ele pode. Então a propriedade privada é totalmente diferente, né? Aí o camponês é expulso do campo, tem o cercamento dos campos, a terra vira propriedade privada, a burguesia começa a controlar as terras, o artesão perde suas oficinas e suas ferramentas, e aí
os meios de produção e as terras vão parar nas mãos dos burgueses, que enriquecem cada vez mais. Camponeses e artesãos agora não tem onde morar, não tem oficina para trabalhar, não tem ferramenta. O que eles têm que fazer? Vender a sua mão de obra no mercado de trabalho. A única coisa que ele tem a oferecer no sistema capitalista é a sua força de trabalho. Então essa é a nova propriedade privada defendida a partir do iluminismo. É um novo valor também. Acabou o horário? Por hoje.